4, o versículo 1, o versículo de número 5, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, nos diz assim, a palavra do Senhor. Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificada pela palavra de Deus, pela oração. Aleluia. Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Continue falando conosco e nos oriente, Pai, agora no momento dessa reflexão, para a honra e glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Queridos, o tema hoje é a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 5. Aleluia. Apostasia. Apostasia, que assim, apostasia nos últimos tempos, mas apostasia isso vem se falando há muitos anos, há muitos séculos, né? Falando de apostasia. Só que nos últimos dias parece que a coisa está piorando, está pegando mais. O negócio está estreitando, né? Está apertando, mas nós sabemos que não é fácil mesmo, que é apertado, que é estreito, mas que é apostasia, né? Apostasia, nós podemos dizer que é declinar da fé, é o declínio da fé. A pessoa acredita em algo e ele vai esmorecendo com aquela crença e então ele acaba virando um apóstata, né? Então a apostasia é o declínio da fé. Então no capítulo 4, versículo 1, deixa bem claro que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E aí vai dando ouvido isso, dando ouvido aquilo, né? E se deixando levar por qualquer coisa. Então nós podemos definir a apostasia, uma palavra derivada, ela deriva-se do seguinte termo, né? Termo grego, apostasis, cujo sentido nos perpassa a seguinte conotação: abandono da fé, outrora professada, profanação do sagrado, dantes venerado, e rebeldia, quanto mais aos valores espirituais. Enfim, é uma forma de deserção, ou seja, dissidente, né? Desistir daquilo que realmente acredita. Então, convém aqui salientar que não se trata meramente de um afastamento, é simplesmente um afastamento do convívio e do distanciamento dos compromissos. Mas, irmãos, apostasia é uma resignação abdicada e resoluta da graça divina. Abrir mão da graça divina. Nós estamos falando de alguém que apostatou da fé, ele professava Jesus como Senhor e como Salvador, e de repente acontece isso com ele. Então ele fez o seguinte: resignou-se, afastou da graça de Deus, abriu mão da graça divina sobre sua vida. E aí imagina, quando Jesus chama a atenção dos camaradas lá e diz assim: vocês querem ir também? A pessoa está abandonando, vocês querem ir também? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, o que fazer por pessoas que realmente abrem mão da graça de Deus, abandonam a graça de Deus, abandonam a proteção de Deus? O que vai acontecer com o camarada desse? O que vai acontecer com a pessoa dessa? Né? Então nós podemos entender que não é fácil, já observando aqui. Então, alguns aspectos da apostasia. Então, segundo alguns teólogos, né, existem dois aspectos distintos da apostasia, os quais são relacionados com discrepância teológica e desvio moral. A discrepância teológica, eles começam a achar, entender uma coisa
acha que é aquilo, ou pega a palavra e distorce e começa a achar que é aquilo. Então a apostasia teológica, alguns textos bíblicos, né? Olha só, a apostasia teológica é a rejeição total ou parcial da sã doutrina por meio de deturpação leviana e divergências consequentes aos ensinamentos sagrados, ou aos ensinos sagrados. A pessoa lê, mas é que está dizendo é isso, e começa a inventar um monte de coisa. E quando eu cheguei, eu estava conversando com meu amigo ali, meu irmão ali, estava falando para ele o seguinte, que ultimamente está acontecendo isso, aí as pessoas abandonam, né, eles não abandonam a igreja, eles abandonam Deus. Porque deixar de ir para a igreja é uma coisa, o ir é como se abandona a Deus. Eu falei com uma pessoa nessa semana, no sábado passado, que é o seguinte, igreja a gente tem várias, enquanto nós estamos aqui, temos várias igrejas para a gente ir. A gente procura aquela que vai se adaptar, a gente vai se adaptar melhor, né? Ou que parece que se adapta melhor ao nosso gosto, ao nosso pensamento, à nossa forma de pensar. Mas não é assim, porque o céu só tem um. Eu falei assim, aqui tá bom, aqui nós temos muitos lugares para ir, mas quando a gente partir, só tem 2 lugares, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A escolha, não vai ter muita escolha, ou o céu ou o inferno, ou vida eterna com Deus, ou separação eterna, morte eterna, né? Como a Rai falou aqui, se alguém está achando ruim esse calor aqui, está se dando mal com esse calor, imagina se chegar aí o inferno. Então, como é que vai ser lá, né? Então, meus irmãos, nós temos alguns textos bíblicos, como 2 Timóteo 4, 3 a 4, por exemplo, esse texto bíblico diz assim, porque virá tempos, olha só o que diz esse texto, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Prefere acreditar em histórias de carochinha, como dizer, histórias contadas, inventadas, crendices, né? Coisas que o pessoal fica tentando enfeitar as coisas, em vez de acreditar piamente na palavra de Deus e em Deus, que é o autor dessa palavra. Ah, mas aqui está dizendo isso, mas é tão difícil, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para fulano. A palavra hoje no culto foi dura, domingo atrasado foi dura. Ah, isso aqui não foi para mim não. O irmão pregador trouxe a mensagem, ministrou a mensagem, ele não trouxe aqui para mim não, foi para fulano, mas fulano não estava aqui, olha só. Então, a gente tem a mania de passar para os outros, né? Eu falo logo, isso é para mim, isso é para mim. Com relação ao tema que o irmão Valdeci pregou aqui domingo atrasado, por exemplo, aquela expectativa, por exemplo, que colocaram em Jesus, que colocaram em alguns profetas. E eu falei assim, e a perspectiva que o pessoal colocou em mim aqui, e pensaram que seria de um jeito e não é. O meu avô materno, ele dizia, meu filho, as coisas nem sempre são como a gente quer, elas são como acontecem, né? Então assim, Deus é quem traça esses caminhos, Deus que prepara tudo. Então assim, eu gosto de pegar essas passagens para mim. Eu fico saindo lá de casa dizendo, Deus fala comigo, chega aqui, Deus está falando comigo e eu estou jogando para os outros. Então assim, eu não preciso de ouvir palavra que venha massagear o meu ego, mas que me desperte, me dê um cutucão para mim procurar melhorar. Eu acho que tem que ser desse jeito, não tem que me dar tapinha nas costas, tem que me chamar a atenção quando vê que eu estou errado. A gente tem que fazer isso, isso é amigo, isso é querer o bem, amém? Diz que o pai corrige o filho porque ama, se ele não amar, se ele não corrigir, ele não ama, que ele vai deixar o filho andar de qualquer jeito e lá na frente o mundo vai ensinar e vai bater demais. E às vezes até tarde demais. Então, olha só. Aí nós temos também algumas passagens bíblicas, como passagens bíblicas sobre apostasia teológica. Nós temos 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nós temos 2 Timóteo 4, 3. Nós temos 2 Pedro 2, de 1 a 3. Nós temos 2 Pedro 3, 16, Judas 17, 19, bem, fala muito bem sobre isso. A apostasia moral, por exemplo. Vou falar da apostasia moral. É a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que professam por meio de suas palavras que creem em Deus. No entanto,
o nega com suas obras. Ou seja, fala que acredita, fala que Deus é amor, não ama. Fala que Deus faz isso, e na hora que precisa, ele não. Fala que Deus é santo e não esboça santidade nenhuma, preocupação de viver uma vida santa, uma vida separada. É difícil. Eu falei para uma pessoa também, eu estava conversando com a pessoa e aconselhando ela, eu falei assim, essa pessoa disse assim, olha, o grande problema isso é tipo um casamento. Quando indagaram Jesus acerca da carta de divórcio, Jesus falou o seguinte, você, mas Moisés permitiu a carta de divórcio, e tu o que dizes? Jesus falou assim, por causa da dureza do vosso coração. Falou assim, mas não foi assim do começo, não é assim. Quer dizer, não é da vontade de Deus, Deus não tinha estabelecido assim. Houve uma permissão, por causa da dureza do coração. Ou seja, não houve o perdão, acharam por bem separar, mas um para lá, outro para cá, mas está certo? Não foi assim no princípio. Assim, não foi assim no princípio. Jesus deixou bem claro, usou a palavra imediatamente e cortou a expectativa que eles tinham, que talvez, onde esse Jesus vai aprovar isso aqui? Jesus, na verdade, não aprovou. Jesus falou como deveria ser, a coisa séria, tinha que ser, desde o princípio. E aí a gente vai observando o seguinte, o apóstata moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. Às vezes a pessoa não está totalmente desviada do caminho, mas ele já está dando relaxado, está relaxando com um monte de coisa. Não, já tem noite que dorme e não ora mais, levanta e já não ora mais. Tem dia que lê a Bíblia ao deitar, antes de deitar, daqui a pouco não lê mais. E aí começa, vai esfriando, vai afastando. Assistir os cultos, 3, 4 cultos na semana, escola bíblica dominical. De repente, começa a assistir 2, daqui a pouco só um, daqui a pouco mais nenhum. E vai esfriando. Nós estamos ali com dois vasos ali com as palmeirinhas. Eu coloquei lá e botei água alguns dias. Se fosse por mim, ela tinha morrido. Ela tinha morrido. Mas nós temos gente aqui que agou as palmeirinhas, né? Nós temos gente que cuida das palmeirinhas ali. Chega, coloca água nas palmeirinhas e vai lá. E eu estava olhando agora de manhã, agora à noitinha eu cheguei e lembrei de dar uma olhadinha nas palmeirinhas. Eu olhei, estava molhadinha, irrigadazinha, direitinho. Agora pensa bem, você é árvore do Senhor, plantação do Senhor, no jardim de Deus. Deus te plantou, te chamou, te plantou aqui, e te plantou para você dar fruto. E aí Ele te dá a fonte para você beber, para você pegar essa água, para você fazer uso dessa água. A palavra de Deus diz que Ele é manancial de águas viva e que jorra. E nós não buscamos essa água, nós vamos secar, nós vamos morrer. Não vamos criar raiz. A gente deixa de ler a palavra de Deus, a gente deixa de ouvir, a gente já não lê direito em casa, não escuta os outros, não ouve os outros pregarem, não escuta os outros darem testemunho de fé desse Deus. O que vai acontecer? A tendência é o enfraquecimento e o abandono. Vai relaxando e daqui a pouco abandona a fé. A nossa Bíblia diz, a palavra que nós usamos, a palavra de Deus que nós usamos, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se eu não estiver ouvindo essa palavra de Deus, procurando fazer a aplicação dela, a aplicabilidade dela na minha vida, irmã, eu vou fracassar. Eu vou ser um cristão sem raiz. Eu sou a plantação do Senhor, mas eu não vou enraizar. Porque eu vou enraizar se eu mergulhar nessa aqui. Eu começar a expandir as minhas raízes, buscando o conhecimento de Deus. Vou me aprofundar nesse negócio aqui maravilhoso que Deus me deu. Se a gente não fizer isso, a tendência é a gente se afastar de Deus. Deus nunca se afasta de ninguém. Deus está sempre de braços abertos, nos esperando. Mas nós nos afastamos dele. O que nos separa de Deus é pecado. É pecado.
E quando nós abandonamos, deixamos a graça de Deus, nós estamos pecando. Quando nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é vicário na cruz, um sacrifício uma vez só por todos. E aí eu acredito nisso, de repente lá na frente eu abandono. Eu estou desprovido agora, estou à mercê do ataque do inimigo. Eu tirei a proteção, eu afastei de Deus. Uma ovelha separada sozinha, fora do rebanho, ela está propensa ao ataque do inimigo. O inimigo lobo chega a devorar. Nós precisamos de estarmos nos unidos e reunidos na presença de Deus, no aprisco do Senhor, e pedindo essa proteção dele. E quando nós estamos lá também, nós estamos lendo a palavra para nos fortalecer, ficar robusto, para superar as dificuldades, os momentos de crise. Nem tudo é sol. Tem dia que tem sol, maravilha, mas tem dia que tem trevas, e nós precisamos de ser luz nas trevas. É isso que a palavra de Deus chama. E aí acaba um apóstata, ele acaba sendo treva no meio das trevas. A pessoa conhece, mas não faz uso, então não adianta nada. É isso? Então nós precisamos de observar essas coisas. Aí ficam desviando o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Então, passagens bíblicas sobre essa apostasia teológica é muito fácil, e esses textos bíblicos aqui nos traz muito a esse assunto. Então, tem uma outra coisa aqui, por exemplo, que diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda boa obra. Lá em Tito, Tito 1,16. E outras passagens bíblicas sobre a apostasia moral também nós temos em Isaías 29, versículo 13, Mateus 23, versículos 25 a 28. Nós podemos dizer também Romanos 6, do versículo 15 a 23, é uma passagem assim esplêndida para isso. E 2 Pedro 2, 22. Podemos dizer também algumas considerações da apostasia. Podemos considerar os seguintes fatores que promovem a apostasia no mundo. Nós temos também motivos que induzem alguns a apostatarem da fé. E olha só, essas considerações aqui, os fatores, são consequência dos últimos tempos. Por exemplo, nós temos 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, a parte A, diz assim: o Espírito afirma expressamente, nós vemos agora, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Aí vem, influência maligna no mundo. O mundo já é um influenciador, o diabo está aí, diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Aí nós observamos no 1 Timóteo 4, ainda no versículo aqui primeiro, a parte B agora, diz assim: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quer dizer, deixa de obedecer a Deus, deixa de obedecer ao Espírito Santo de Deus, a orientação da palavra de Deus, a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para ser conduzido por ensinos mentirosos, ou levado por hipocrisia, ensinos de demônios, né? Então, assim, o negócio fica feio. Aí vem a hipocrisia de homens que ensinam mentiras, o versículo 2, a gente leu aqui. Olha só o versículo 2, falando mentiras em hipocrisia, e é da sua própria consciência cauterizada como ferro quente. O ferro quente, ele fala cauterizado, o ferro quente a gente usava para ferrar gado e tudo, ele feria ali, mas depois que ele sarava, aí fica um couro grosso, aí parece que o animal não sente. O que a gente fazia? O animal criava uma bexiga, apodrecia a orelha, por exemplo, o jumento, nós jogava ele no chão, e eu vinha com a faca bem amoladinha, cortava a orelha dele bem um tronquinho assim, e pegava, botava sal com pimenta, que era para tirar aquele negócio ali, não arruinar, e eu pegava e queimava. Botava um cavador, uma foice velha no fogo, e aí vinha com ela bem vermelhona e fazia assim, quando terminava ali, ele criava aquele cascão, uma casca grossa. Aí a moça não conseguia pôr em cima, que já estava
cauterizado, ele não sentia dor também, porque ela já ficava fechada, dor no momento, depois ela adormecia, e aí nós ficávamos só passando um doente, um azeite, de mamona, alguma coisa assim, e ele ia sarar sem problema algum. Ia perder uma orelha, mas não ia perder a vida, né? Então a gente cuidava. Então, como é que é? Aí ela fica cauterizada, então assim, fica sem sentir. E aí o pessoal, tem muitos cristãos que se dizem cristãos, eles estão com a mente cauterizada. Eles escutam um monte de coisa, dão ouvido um monte de coisa, mas não abrem a mente de jeito nenhum para as coisas de Deus. Porque acha que é difícil, porque tem que cumprir, porque tem que obedecer, porque tem que separar de um monte de coisa que gosta de fazer. Então são problemas que, se a gente não abrir mão disso, vai nos levar a apostatar da fé e vai nos separar de Deus. Amém? Então, coração perverso e incrédulo. Ele diz assim, Hebreus 13:2, deixa bem claro isso aqui, diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Coração perverso e incrédulo, o coração não acredita, é cauterizado também, queimado, ferro quente. Então ele não consegue e se afasta de Deus, ele não consegue estar ali, sentir mais a presença de Deus. E diz que o aumento da iniquidade é quem esfria o amor, né? Então Mateus 24:12 diz que o seguinte, por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos será esfriado, ou esfriará, né? Se esfriará, o amor de muitos se esfriará, Mateus 24:12. Aí tem as falsas ciências, ou contradições do saber. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, 21, tem um retrato bacana aqui, ele diz assim, Timóteo, olha Paulo chamando a atenção de Timóteo, dizendo assim, Timóteo, guarde o depósito que te foi confiado. Guardar o depósito que foi te confiado. O que Paulo depositou em Timóteo? Depositou a palavra de Deus. O ensinamento, o ensino da palavra de Deus. Ele diz assim, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições falsamente chamadas ciência. Falsamente chamada ciência. Aí diz, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. Ficaram usando um monte de coisa, como se aquilo ali valesse a pena, se aquilo ali fizesse parte da nossa fé. Mas para acreditar em Deus, é acreditar em Deus, é confiar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e que Ele está presente, que Ele é um Deus que não precisa da gente ficar injetando nada na sua palavra, inventando coisa nenhuma. É acreditar, meu irmão, é permanecer firme na presença dEle, e Ele vai estar conosco. Aí tem alguns motivos que induzem alguns a apostatarem da fé. Por exemplo, a ausência de conhecimento. É um exemplo clássico disso aqui, nós temos Oséias 4, versículo 6, que aí Deus nos chama a atenção lá e diz o seguinte, olha só, Oséias 4, 6, aí ele diz que a falta de conhecimento, o povo é destruído por falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento é que destrói a gente. Então, a gente pegar aqui, que eu acho que tem esse versículo já aqui, porque ele diz, o meu povo foi destruído. Então a ausência de conhecimento leva à destruição. Ele diz, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é duro, mas é verdade. Por falta de conhecimento, a gente é destruído. O povo é destruído porque de falta de conhecimento. E aí faz tudo que desagrada a Deus. E é destruído pela ignorância, pela teimosia, pelo pecado, pelo amor ao mundo, pelo amor às coisas profanas, né? Então o negócio fica feio. A falta de firmeza, por exemplo, 2 Pedro 3, 17 e 18, as más companhias,
né? Em 1 Coríntios 15, versículo 33, ele diz que não vos enganei, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí a gente começa a ouvir conversas tolas, conversas vãs, coisas ruins, erradas, e a gente começa a se aproximar daquilo ali, e vamos endurecendo o nosso coração, e vamos deixando de buscar a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ainda diz, que nós vamos dar agora, diz que pela hipocrisia de homens que falam mentira, a gente começa a ouvir mentira, começa a dar crédito às mentiras, e as coisas vão ficando feias. E estava observando, 1 Timóteo 6, 3 e 5, fala da soberba, né? A soberba que corrompe o entendimento. A torpe ganância também é terrível. A torpe ganância está em Tito 1:11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O torpe ganância fica ensinando o que não convém e atraindo as pessoas, levando as pessoas para o erro, induzindo as pessoas para o erro, para satisfazer os seus interesses. Então, 1 Timóteo 6, 3 a 5 diz assim, eu citei agora, a respeito da soberba que corrompe o entendimento. Olha só, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos em entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te de tais. Não fica com eles, não. Não anda com esse tipo de gente, que se andar com esse tipo de gente vai acabar sofrendo as consequências. Efésios 4, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 a 19, ele fala sobre a vaidade de pensamento e a dureza de coração. Ele deixa bem claro isso aqui, ele diz assim, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para cada avidez cometerem toda a impureza. Olha, gente, a palavra de Deus nos ensina tudo, como nos desviar dessas coisas, como não aceitar essas coisas, como não deixar que introduza o que não presta em nós, mas a gente não lê. Aí se a gente não lê, como a gente vai se defender? E se a gente lê, não guarda isso, e aí o que vai acontecer? Nós precisamos, irmão, fazer uso da palavra de Deus. Ela é escudo, mas se tivermos com ela, não é simplesmente botar a Bíblia na nossa frente, é fazer uso dela. É ter a Bíblia, não só na mão, né, irmão Valdeci? Mas é ter a Bíblia aqui dentro, né? Ter a Bíblia aqui e aqui, obedecendo. Não adianta a gente ter uma Bíblia bonita, uma Bíblia com capa de couro, uma Bíblia essa e aquela, de luxo, não sei o que, né? Capa fofinha, mas se não tiver, não colocar isso em prática, não vale a pena. E vai ter dias que a gente não vai poder andar com essa Bíblia. Vai ter lugar que não pode andar, mas nós temos que ter esse conhecimento para nos desviar das coisas. Amém? Aí, nós vamos dar um pulo aqui. Resistência à verdade. Existe a verdade. E ele diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, aí ele diz assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. De fé reprovada. 2 Timóteo 4,10, amor ao presente século. Tem gente que ama isso aqui, está agarrado com isso aqui, está agarrado com esse mundinho, está agarrado com um monte de coisa.
Tem cristão que está agarrado com o ministério, tem cristão que está agarrado com um monte de coisinha que faz na igreja, tem cristão que, se disser assim, não, ó, você não faz isso aqui, perde a salvação. Tem camarada que diz assim, eu sou um dos pastores do ministério, tem tanta igreja, eu não estou pastoreando a igreja, vou sair desse ministério. Eu vou atrás de um lugar que me dê oportunidade para me pastorear. Quando Deus chama e diz assim, olha, eu estou te mostrando. Tem hora que você fica pensando, meu Deus, eu acho que o Senhor não está mais aprovando aqui. A gente começa a orar e Deus diz, Deus fala comigo. E a gente fica lutando para ouvir a voz de Deus, dizendo que é para a gente sair. E Deus vai dizer, você só quer ouvir a palavra sair? Você não quer ficar? Continuar levando, sofrendo as consequências por amor de mim? Tem tanta coisa que a gente às vezes, não, mas tem pessoa que fala assim, porque está dando difícil, é porque Deus não me quer ali, eu vou entregar um currículo nessa semana lá na empresa tal, no outro. Se me chamar primeiro, aquela é a porta, e às vezes não é a porta, não é a primeira, é a segunda. E se Deus não falou, a gente deixa de ouvir Deus, aí começa a ficar agarrado com essas coisinhas, não vou abrir mão disso aqui. Então ele diz assim, no versículo 10, 2 Timóteo 4, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damasco. Abandonou, amando o presente século, amando as coisas e abandonando a obra de Deus, abandonando Deus, as coisas de Deus. Consequência da apostasia, para a gente fechar aqui, que não dá para a gente ir muito longe, mas é consequência da apostasia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, tem também Judas 10. 1 Timóteo diz assim, 1 Timóteo 1,19 diz, conservando a fé e a boa consequência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, naufragaram, sucumbiram. Judas 1,10, Judas 10. Olha só o que diz. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Como animais irracionais se corrompem. Estão corrompendo, consequência da apostasia, se corrompendo. A coisa que mais nós temos visto na nossa nação nos últimos tempos, corrupção. E essa corrupção tem estado impregnada no meio daqueles que se dizem cristãos. Eu estava conversando com a pessoa e falei assim, não fica prometendo coisa para o menino obedecer, para o menino fazer aquilo. Você já está ensinando o menino a se corromper. Moeda de trocar as coisas, fazer porque tem alguma coisa. Então, daqui a pouco, eu vou facilitar o fulano, se o fulano me ajudar também. Então, assim, não faz isso não, porque a corrupção está vindo de berço. A gente está corrompendo os filhos quando é pequeno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, ele vai dizendo que assim, por exemplo, a decadência, em Gálatas 5, versículo 4, o escritor aos Gálatas, ele diz o seguinte, ele fala da decadência e a perda da graça. Então, a apostasia é uma pessoa decadente, né, vai naufragando na fé, vai perdendo no dia a dia o contato com o seu Salvador, e aí o que acontece? Aí ele acaba perdendo a graça de Deus. Então o versículo 4 diz assim, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Caiu da graça. Caiu da graça. E aí, nós lembramos que Paulo, ele disse que recebeu um espinho na carne, ele sofria com aquela enfermidade, ele era incomodado com aquilo, e ele disse que clamou ao Senhor, né? Por 3 vezes, e aí ele ouviu de Deus a seguinte frase, a minha graça te basta. Meu irmão, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a luta, por maior que seja a crise,
Mas se você sente a graça de Deus, se você sente a presença de Deus, não tem coisa melhor. Você consegue receber o refrigério, você consegue ser reanimado, reavivado. Você pode sair de casa com dores, você pode sair de casa para cá muito triste, mas se você se conectar com Deus, você receber a graça de Deus, tudo muda na sua vida, tudo muda na história, a história muda na nossa vida. Por quê? Porque a graça de Deus se faz presente. Então, se perder a graça, meu irmão, estamos enrolados. Mas eles aqui dizem que da graça tem descaído, lá em Gálatas 5, versículo 4. Tem uma outra coisa, diz que eles perecerão no engano. A pessoa que aposta da fé perece no engano, se volta para o engano, se volta para as coisas que parecem que são, mas não são. Então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 10, ele diz: vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco, os que crestes. Então, mas não querem receber o ensinamento, não querem permanecer na coisa certa e acabam sendo enganados, enrolados pelas coisas erradas. E tem um monte de coisa que parece, mas não é, né? Um monte de coisa que parece, mas não é. Aqui Mateus 7, 22 e 23, quero fazer essa leitura, que aqui fala do abandono total da parte de Deus. Essa passagem é linda, Mateus 7, 22 e 23. Mas é assim uma coisa assim, tremenda, inclusive vigiar para isso. Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia. O que adianta, irmão, nós ir para a igreja, tocar, cantar, pregar, visitar, evangelizar? O que adianta, meu irmão, a gente fazer isso, ensinar, mas aí ficar fora do céu? Não vai adiantar nada. Nós precisamos de lutar para permanecer na presença de Deus, para não cair da graça de Deus. Olha só, ele diz assim, para não ser abandonado total da presença de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Sim, havia profetizado, sim. Ele estava fazendo uma alegação. Aí ele faz outra aqui, ó: e em teu nome não expulsamos demônios? Sim, recebeu o poder para expulsar demônios. Olha só, eram pessoas usadas aqui, eram obreiros, eram vasos. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha outra indagação que eles fazem para Deus. E a gente precisa tomar cuidado para não ser a gente, quando a gente chega lá, querendo entrar na porta do céu e está reclamando disso aqui, fazendo essa alegação para Deus. Nós precisamos de lutar para nos manter de pé na presença de Deus. Aí ele diz, sabe o que ele vai dizer? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pessoa fez a obra, fez muita coisa bonitinha, muito certinho, tudo certinho, mas apostatou, perdeu, foi abandonado, porque abandonou Deus, andou por outros caminhos. E só existe um caminho para chegar no céu, é permanecer em Deus. Amém? Vamos lutar de graça de Deus para a gente manter de pé, porque lá em Apocalipse 22, versículo 18 e versículo 19 diz que, ele diz assim: porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirar sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Quem quer perder isso? Quem quer o nome riscado do livro da vida? Quem quer perder a parte que tem na árvore da vida? Ninguém, irmão. Então vamos lutar, vamos nos agarrar em Deus. Não vamos abandonar o barco por nada. Não vamos pedir a graça de Deus. Fazer que nem Davi. Davi, quando viu que estava no erro, viu que estava numa barca furada, no Salmo 51, ele vai para Deus, faz a sua confissão. Ele diz para ele não retirar
o Espírito dele, da vida dele. Ele pede que ele torne a dar a alegria da salvação. Uma pessoa que se diz cristão, que se diz salvo, se diz nova criatura, fica sem a alegria da salvação, ele perdeu. Aí ele está correndo o risco de chegar lá e dizer: eu fiz isso, fiz aquilo, cadê? Então é melhor a gente pedir a graça de Deus, que esse espírito seja quebrantado, que o nosso coração seja renovado, que ele venha criar em nós um espírito e um coração diferenciado, para que a gente possa continuar a sentir a presença dele, e que a graça de Deus esteja sobre nós, e Deus nos defenda da apostasia. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Deus.